Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é sábado e estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu convido você que está me vendo aí, me assistindo, para nós meditarmos na palavra do Senhor e sabermos que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Então, se você tem aí, aleluia, glórias a Deus, se é chegado aos pés do Senhor e tem uma promessa, Deus vai cumprir na sua vida. O Salmo 119, Salmo 119, 105, no versículo 89, no versículo 89 a 92, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O 91 diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até ao dia de hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, já há muito teria sido perecia na minha angústia. Já muito teria perecido na minha angústia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem três pontos crucial que a gente deve colocar em prática, né? Que a gente deve colocar em prática. Por quê? Porque é a autoridade da boca de Deus falando. A palavra de Deus é a palavra do Senhor. Então, nesse Salmo 119 e o verso 89, diz que a palavra do Senhor, ela permanece no céu. Por quê? Porque sai da boca de Deus, né? A atualidade da palavra de Deus sobre a nossa vida, né? A atualidade, né? A autoridade. Então, irmãos, hoje nos dias atuais, nós devemos se atentar para o que Deus está falando para a nossa vida, para o que Deus está falando para conosco, né? A autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida. Esse texto deixa claro que a palavra de Deus, a qual abrange tudo, tem a completa autoridade e está imutavelmente segura nos céus, né? Ou no verso aqui 89 diz: ela está segura nos céus. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico aqui, o primeiro ponto é a eternidade do domínio de Deus através da sua palavra. Deus fala e tudo se cumpre. Por quê? Porque Deus é fiel e verdadeiro. Ele não é o homem para que minta, né? Está aqui no verso 89. A fidelidade se estende de geração em geração, no verso 90, né? Embora, meus queridos irmãos, embora a época e estações mudem, né? Os costumes sociais e as opiniões humanas apontam o ponto de vista filosófico e variam. Tudo isso não tem efeito sobre a constância ou autoridade da palavra de Deus, né? Porque Deus, ele não anda pelos padrões humanos, nem pelos pensamentos humanos, mas ele anda pelos seus próprios padrões. E ele nos convida então a andar pelos padrões dele, né? Pelos padrões do Senhor. Porque lá em Provérbios diz assim que há caminho que para o homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Então, aqui ele está explicando aqui, ó, no primeiro tópico aqui que a gente está observando aqui, né? A eternidade do domínio
de Deus sobre a sua palavra, né? Através da sua palavra. Ele explica aqui, ó, embora épocas e estações mudem os costumes sociais e as opiniões humanas, de ponto de vista filosófico, variam, tudo isso não tem efeito sobre a constância ou autoridade da palavra de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer que mude a palavra de Deus. Não tem pensamento que o homem possa pensar que mude a autoridade de Deus sobre a palavra, né? Porque Deus determinou, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Deus não é o homem para que minta, né? A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se Deus falou, pode ter certeza que a palavra vai se cumprir, né? O verso 91 diz assim, ó, conforme o que ordenaste, tudo permanece até ao dia de hoje, porque todas as coisas lhe obedecem, né? Todas as coisas lhe obedecem. Aqui, meus queridos irmãos, no segundo tópico que nós estamos vendo aqui, ó, Deus é fiel e justamente em aplicar o poder, a promessa e bênçãos, né, e as bênçãos de sua palavra, juntamente com a sua exigência de julgamento, né, justiça e julgamento. Deus é fiel para cumprir isso, né? No verso 2 ele associa isso. Deus é fiel para cumprir, aqui conforme está no número 91, no verso 91 do Salmo 119, né? Porque conforme o poder, né, conforme ordenaste tudo, se mantém até o dia de hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Então a palavra de Deus, irmão, ela é fiel e verdadeira. Deus é fiel justamente em aplicar o poder da promessa e as bênçãos, né, de sua palavra, juntamente, olha só, juntamente com a sua exigência de justiça e julgamento. Deus exige que nós sejamos fiel a Ele, que nós sejamos cumpridores da palavra, né? Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu aos seus servos, que Ele prometeu a mim e a você, mas quando a gente coloca também, não só as bênçãos de Deus, mas também o juízo, a justiça de Deus e o julgamento. Porque Deus fala, ó, assim como minha palavra se cumpre, né, também o julgamento que eu tenho para julgar também se cumpre, né? A justiça que eu tenho para justificar também se cumpre, né? Então, meus queridos irmãos, eu peço a você que observe bem esse Salmo 119, o verso 89 a 92, para que nós possamos então observar a lei do Senhor, né? O verso 92 diz isso, ó, assim como Ele falou e a terra foi criado e é mantida, assim Ele também fala sobre as suas leis, né? Sobre as suas leis para a vida. Para a vida. Ele fala sobre as suas leis para a vida, né? A nossa vida Ele promete abençoar? Promete. A nossa vida Ele promete julgar, fazer o julgamento conforme nós merecemos? Promete. Ele promete também a justiça para nós? Promete, né? Ele promete nos justiçar aí conforme o que fazemos. A palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem semeará, né? Ou ceifará. Tudo aquilo que o homem semeará,
isso o homem ceifará. Se eu planto o bem, se eu planto a justiça, eu vou colher a justiça, vou colher o bem. Mas se semear contenda, semear o mal, nós vamos no julgamento, vamos ser julgados por isso, vamos colher o julgamento para a nossa vida, né? Vamos observar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela nunca muda, ela não falha, né? Ela não muda. O relativismo do pensamento humano não afeta a autoridade, né? A sua autoridade e os padrões, não afeta a autoridade de Deus e nem os padrões dele. Não adianta, né, ter um relativismo de pensamento. Deus é amor. Olha, irmão, muitos falam aí que Deus é amor sim, mas Deus também é justiça. Quando Deus ele quer justiçar, né? Ele quer justiçar, fazer a sua justiça, ele não poupará ninguém de fazer a sua justiça. Ele não poupará. Então, irmãos, nós devemos observar a palavra de Deus. Ela não foge dos padrões de Deus. A palavra de Deus ela não foge dos padrões. Às vezes a gente tem pensamento contrário, pensamento equivocado de que Deus é amor e ele não vai fazer nada, ele não vai julgar nada. Não, irmãos, Deus vai julgar sim, né? Os padrões da sua palavra são eternos e verdadeiros. Aqui no tópico 3, também aqui que nós estamos observando a palavra do Senhor, tópico 3 diz assim, enquanto a criação acatar a sua palavra e respondendo como servo, o homem contrasta frequentemente com essa submissão da autoridade do Criador. Entretanto, qualquer que tenha sido a nossa rebelião passada, depois da vinda de Cristo acontecerão então uma reafirmação prática da palavra de Deus como princípio determinante de nossa vida, né? Olha só, vou ler de novo no tópico 3 aqui, enquanto a criação acatar a palavra respondendo como servo, então, irmãos, tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Só que nós devemos acatar as exigências do Senhor como servo de Deus. Se eu sou servo de Deus, você é servo de Deus, então você deve acatar a vontade do Senhor. Você deve acatar a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, ela diz assim, o servo do Senhor, o Senhor observa e livra e guarda, né? O servo do Senhor, ele observa e livra e guarda, ele livra do mal, irmãos. Veja só, ele livra do mal, mas ele não livra das aflições. As aflições nós temos que passar, porque estamos vivendo aqui num tempo, em um mundo que o sistema do mundo jaz no maligno. Então, irmãos, as aflições ela vêm, as aflições desse tempo presente ela vem. Observamos que nós estamos vivendo numa época que se faz muito calor, está muito quente, tem tempo aí que chega a 40 graus e todos padecem com o calor, todos sofrem, reclamam, mas está quente, porque as aflições do tempo presente. Muitos estão vivendo um tipo de enfermidade que para os olhos humanos é difícil ter cura. O câncer, por exemplo, para os olhos humanos é difícil ter cura, mas para Deus não. Só que aquele que vive no Senhor, aquele que é servo do Senhor, sabe que essas aflições padece. O corpo padece, porque estamos vivendo aqui no mundo em que o sistema
jaz no maligno e que nós estamos vivendo num corpo carnal, que é um corpo que é sujeito ao pecado. Então é sujeito a todas as aflições desse tempo presente. Mas Deus, irmão, se Ele quiser, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, para curar. Ele é fiel para restaurar a saúde. Como também Ele é fiel para perdoar os pecados do nosso, nossos pecados, do nosso corpo, quando nós estamos sujeitos a ser servo do Senhor. Quando nós estamos sujeitos a viver a vida com o Senhor. O homem contrasta frequentemente com essa submissão à autoridade do Criador. Entretanto, olha lá, que ele diz, qualquer que tenha sido nosso pecado, a nossa rebelião passada, depois da vinda de Cristo, acontece então uma reafirmação prática da palavra de Deus como princípio determinante de toda a nossa vida. Olha só, Ele é poderoso, irmão, para perdoar os nossos pecados, seja qualquer pecado que a gente cometeu, seja os mais terríveis que a gente cometeu. Então Deus é fiel para perdoar os nossos pecados quando nós servimos a Ele fielmente, aceitamos que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio para entregar a sua vida. Olha, depois da vinda de Cristo há uma reafirmação prática da palavra de Deus como princípio determinante para toda a nossa vida. Então Jesus veio para perdoar os nossos pecados, mas para isso eu tenho que aceitar Jesus e saber que Ele é poderoso. Ele morreu lá na cruz para salvar a minha alma, para me livrar da morte eterna, da condenação eterna. Então, irmãos, nós devemos observar na palavra do Senhor, não querer só o bem do Senhor, mas também aceitar que Ele seja Senhor na nossa vida, que a vontade dEle permaneça na nossa vida. Muitas vezes a gente só quer o bem, só quer a felicidade, não quer sofrer. E isso, a palavra de Deus não nos dá o entendimento que nós não passaremos aqui pelas aflições, desse tempo aqui. Conforme está escrito lá no número 91, conforme o que ordenaste, tudo permanece até o dia de hoje, porque todas as coisas lhe obedecem. Está no número 91 do Salmo 119. Aqui, irmão, outra coisa aqui, não é só Jesus que declara isso definitivamente. Lá em João 8:47 também fala sobre isso. Mas também Paulo, Paulo observa que qualquer outra pessoa qualquer outra pessoa é comprometer o nível de vida para qual fomos chamados. Se nós, irmãos, ficar aqui, olha, por outra pessoa ou qualquer outra coisa em lugar de Deus na nossa vida, isso compromete o nível de vida para o qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para quê, meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos? Por que nós fomos chamados para o Senhor? Desde que aceitamos Jesus, nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, chamados para ir morar no céu, trabalhar para o Senhor aqui, porque quem trabalha para o Senhor aqui tem uma recompensa, é a vida eterna que Ele promete. Olha, Jesus diz assim, olha que eu vou preparar lugar, lá em João 14, olha que eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Ele deseja, irmão, salvar a nossa vida, E qualquer outra coisa que nós observarmos e ponhar em primeiro lugar, vai comprometer o nível de vida para com
com aquilo que fomos chamados. Nós estamos comprometendo, meus queridos irmãos, um nível de vida para que nós fomos chamados para com Deus, acatando os padrões desse mundo aí. Muita gente está dizendo aí, olha, já eu não creio mais que Jesus vai voltar. Não, irmão, o padrão do mundo é o que o inimigo quer colocar na mente de cada um, que Jesus, ele não vai voltar mais, que Deus não vai cumprir aquilo que prometeu, que vai vir buscar a tua igreja, que vai, essa terra aqui, tudo vai passar, ela é passageira. Não, meus queridos, Deus falou e ele vai se cumprir. Então ele nos convida a comprometermos com o Senhor, com uma vida pautada nos padrões de Deus, com o Senhor, para que nós possamos então aí morar no céu, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de verso de 13 a 16. Como povo espiritual, devemos refutar as inclinações naturais de homens caídos. Nós devemos refutar, não devemos viver mais naquela inclinação de pecador, não. Nós somos, irmãos, somos chamados para fazer a diferença. Jesus falou assim, vocês são chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aí ele diz assim, como é que vocês fazem a diferença? Eu vou lhe dar uma explicação, Jesus falando. Como é que vocês fazem a diferença? Vocês têm que dar sabor às coisas que não têm sabor. As coisas do mundo, irmão, ela não tem sabor. Se o sal não for preparado, não for apto, não for genuíno, com que se há de se salgar? Olha, irmão, uma coisa sem sabor não tem é terrível, uma coisa sem sabor, né? Uma coisa sem sabor, ela é terrível. Uma coisa assim que não faz, sei lá, é uma coisa que causa náusea, é uma coisa sem sabor. Mas quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida e nós começamos a viver os padrões de Deus, nós começamos então a fazer a diferença, nós começamos então a dar sabor à vida que Jesus Cristo vive em nós, né? A vida que nós vivemos através do Espírito Santo, ela começa a ter sabor, nós começamos a ter prazer em viver essa vida pautada no Senhor Jesus Cristo, nos padrões de Deus. Aí o Espírito Santo começa a operar em nós as maravilhas, nós começamos a dar sabor, e todo aquele que tiver à nossa volta, todo aquele que nos vê, ele começa a perceber que somos diferentes, né? Quando a gente come uma comida diferente, que ela tem um sabor diferente, um sabor, ou seja, ruim, ou seja, gostoso, você percebe. E esse sabor aqui é ruim. E quando não tem sabor, né? A pessoa também percebe, olha, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Então, irmão, que nós possamos dar sabor, mas o sabor bom, não o sabor ruim, o sabor bom, que é a palavra de Deus vivendo a nossa vida, e nós começamos então a nos regozijar na presença do Espírito Santo, e começa aquele sabor gostoso, aquela coisa gostosa, e que todos possam ver em nós, ver a alegria do Espírito Santo, ver aquela coisa gostosa que nós vivemos, e as pessoas que estão à nossa volta, que nos vê, eles também desejem participar dessa coisa gostosa que nós vivemos, né? Glórias a Deus por isso. Então 1 Coríntios diz, olha, como povo espiritual, devemos então refutar as inclinações naturais de homens caídos. Como pecadores, somos homens caídos, mas depois que Jesus, que somos regenerados, depois que Jesus veio, nos comprou, morreu na cruz do Calvário lá para nos salvar, nós somos agora
redimidos e vivemos aí, então, sal da terra e luz do mundo, sendo esse sabor gostoso. Aleluia, glórias a Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus e nos constrangirmos à sua autoridade, verificamos que não somos mais dominados pelo espírito do erro do mundo. Olha só, nós não vivemos mais pelo espírito do erro do mundo. O mundo há um espírito do erro, irmão, um espírito que engana, um espírito que manipula, né? O mundo manipula a vida do ser humano através das redes sociais, através da mídia, através do consumismo. O mundo tenta nos atrair. O mundo tenta nos atrair, mas nós, agora como servos de Deus, como servos redimidos, nós devemos refutar tudo isso aí, as coisas mundanas, né? O mundo tenta nos atrair. A palavra de Deus diz assim, ó, quem quiser ser amigo de Deus tem que ser inimigo do mundo. E quem quiser ser amigo do mundo se torna, então se faz inimigo de Deus. Que nós possamos, irmão, em nome de Jesus, ser aí essa pessoa que sejamos amigos de Deus. 1 de João 4:16. Se você está me vendo, você marca aí para depois você ler. Em 1 Pedro 1:23, diz assim, ó, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e eficaz, que permanece para sempre. Nós fomos, irmãos, gerados de uma semente incorruptível, não da corruptível. E depois que o homem pecou, a gente ficou aí sendo corruptível. Nós fomos corruptível. Mas agora, a palavra de Deus em 1 Pedro 1:23 diz, sendo de novo gerado, não da semente corruptível que vocês vivem, mas agora da incorruptível, que permanece, né, para sempre. Que permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela vinda do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, que entregou lá a sua vida para nos salvar. A semente incorruptível. Incorruptível. Porque da corruptível, nós nascemos da incorruptível, depois o homem pecou, ficou semente corruptível, ficou sujeito a todas as coisas, sujeito aos padrões do mundo, sujeito a pecar, às inclinações da carne, mas agora nascido de novo, gerado de novo, não da semente corruptível que está no mundo, mas da incorruptível, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Agora nós somos mudados do corruptível para o incorruptível, mudados do pecado para não pecar mais, né? Para justificado, para que seja justificado. Nós somos do injustificável para o justificado, que agora, pelo sangue de Cristo, de Jesus lá na cruz do Calvário, nós sejamos servos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu querido ouvinte, você que está me ouvindo aí, guarda esta palavra. Em Deuteronômio 8:3, diz assim, olha só, Deus nos fazendo lembrar daquilo que Ele fez por nós. Mas Ele chama atenção, Ele diz assim, ó, e que te humilhou, e que te deixou ter fome, e que te humilhou, e que te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecesse, nem teu pai, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus, da boca do Senhor, viverá o homem. Olha só, irmão.
olha, preste bem atenção, e que te humilhou, e que te deixou ter fome, e que te sustentou com o maná, que tu não conheceu, nem teus pais conheceram, para te dar a entender. Para entender, ele chama atenção para nós, dá a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É a promessa que Deus faz. A palavra se cumpre, né? Que não só da comida, do pão nós vivemos, mas nós vivemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos leva para o céu. A palavra de Deus é que nos mantém no caminho. A palavra de Deus é que nos mantém firme. A palavra de Deus é aquela que nos livra dos ataques demoníacos, dos ataques espirituais, né, das hostes da maldade. É ela que nos livra, meus queridos irmãos. E ela que nos dá a vida eterna. É a palavra de Deus, né? Não só de pão, não é do comer pão, não é do sustentar aqui o material, o corpo humano, esse corpo físico aqui, mas que nós vamos viver. É claro que nós devemos, irmãos, ter aí consciência que ele fala aqui, nem só de pão. Nós vivemos através do pão, porque ela é através do pão que nós falamos aqui. Eu quero deixar claro, o pão, quando está dizendo, é de tudo aquilo que nós comemos. Que nós comemos. Do alimento que nós se alimentamos. Nós devemos se alimentar para ter substância para o nosso corpo físico. Mas para o corpo espiritual é a palavra de Deus que sustém. Que nos sustém. É a palavra de Deus que nos ajuda a viver, não só aqui do pão material que nós vivemos. Meus queridos irmãos, devemos colocar a palavra do Senhor no centro da nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina a viver, a caminhar. Salmo 105, Salmo 119, o versículo 105 diz, olha, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus queridos irmãos, veja só, se nós formos analisar aqui, a lâmpada, seja ela essa que nós vivemos aqui, ou seja, como a lamparina, que usa o azeite lá para se acender, a lâmpada, meus queridos irmãos, ela tem que ter um recipiente que dá a luz. Ela tem que ter um recipiente que dá a luz. Como assim, presbítero Luiz? Olha, nessa luz normal que nós vivemos aqui, que é instalado a energia, se no botão da tomada lá você não ligar, você deixar a luz desligada, como é que ela vai dar luz, irmão? Você tem que ligar o botãozinho da tomada para que ela se acenda, mas para que ela se acenda, tem que vir uma corrente de energia até a lâmpada para que ela se acenda. Os irmãos estão entendendo? Assim é a palavra de Deus. Como a lâmpada, aqui que está falando aqui, como a lâmpada, ela é um recipiente que lá no passado usava, colocava o azeite e se acendia para alumiar. Irmão, se você pegar uma lamparina e ficar com ela na mão aqui e olhar para os pés e direcionar ela para os seus pés, ela clareia os pés, os nossos pés, na onde a gente está pisado ali. Aquele localzinho que nós estamos pisado ali. E mais um pouco, ele clareia mais um pouco para frente, para você dar o próximo passo, para você não pisar num buraco, não cair num buraco, ou não pisar em algum objeto que te fere os pés. Você consegue ver isso. Quando ele fala assim, lâmpada para os meus pés, é para clarear os pés, para ver onde você pisa. Agora quando ele diz assim, e luz para o meu caminho, meus queridos irmãos, Sharai de Komanai, como Jesus é lindo, né?
Como Jesus é lindo. Se Ele é luz para o caminho, Ele vai clareando na frente, irmão. Aleluia, para você não se perder, para você ver aonde você vai. Ele livra de tudo. Olha, você vê tudo que está no caminho ali perante aquela luz que vai iluminando. Se você vê um animal, né, vamos supor assim, um animal que rasteja lá, uma cobra, você não vai pisar nela porque você está vendo, porque a luz está clareando ali. A luz está clareando o seu caminho. Glórias a Deus. E se tratando de Jesus, irmão, Jesus é a luz eterna que clareia todo o caminho. E clareia todo o caminho. Pode ser em noite de escuridão, pode ser em noite de treva mais terrível. Jesus é a luz que clareia o caminho. Aleluia. E não deixa nós ficarmos perdidos, vagando. Aleluia, ao léu. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Que Deus coloque no seu coração esta palavra, em nome de Jesus, e todos vão ser abençoados. Querido Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelo teu amor para conosco. Senhor, eu te agradeço pela nossa salvação. Te agradeço, Senhor, pelo sacrifício que o teu Filho Jesus derramou lá na cruz do Calvário, Senhor. Derramando o seu sangue precioso. O sangue purificador que purifica de todo o pecado e muda a vida do homem pecador. Ela tira o homem do pecado para viver uma vida de santidade. Querido e eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa pessoa, Senhor, que está me ouvindo. E abençoa essa pessoa, Senhor. Pai, toda a sua casa, toda a sua família. Dá, Senhor, a salvação a cada um. Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus queridos ouvintes, me acompanhe lá no canal do YouTube. Se inscreva lá, também lá no Facebook. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Você digita lá, Presbítero Luiz Ramos ou Luiz Ramos, que você vai achar este vídeo lá no YouTube. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor.